Olá, amigos e amigas de Vidiversos. Cerca das 15 horas da tarde desta terça-feira, dia 1º de janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro deu meia volta e foi abraçar um padre em frente à Catedral de Brasília e a seguir embarcou no Rolls-Royce presidencial para se dirigir ao Congresso Nacional, eu o imaginei como um Júlio César dirigindo-se aos deuses antes de subir em sua biga e atravessar o Rubicão. Alia jacta est, a sorte está lançada. Percebi também que minha vida não foi inútil, que algum resultado se colhe de um embate que mantenho desde a segunda metade da década de 70. Sim, no momento em que Bolsonaro estendeu sua mão direita sobre a Constituição e fez seu juramento presidencial e a seguir assinou o termo de posse na presidência da República, tive a intensa sensação de resultado alcançado após 33 anos de enfrentamento político e ideológico. Meu papel pode não ter sido grande e nem determinante para a mudança de cenário no Brasil, mas, como um figurante menor, tenho certeza de que dei uma contribuição forte para que este momento ocorresse nesta terça-feira mágica em Brasília. Lá por volta de 1977, fui empurrado para fora do jornal Versus que meu cunhado, jornalista Marcos Faerman, e eu havíamos sonhado e fundado lá no escritório de sua pequena casa, na rua Albino Rodrigues Costa, uma vila encravada no meio da rua França Pinto, no bairro de Vila Mariana. Perdemos o jornal para um grupo trotskista, a Convergência Socialista, que realizou o que é conhecido no jargão comunista como uma operação de entrismo. Os trotskistas queriam o jornal porque já haviam recebido a ordem emanada de Paris, da direção nacional da Quarta Internacional Trotskista, para que todos os grupos trotskistas no Brasil aderissem ao esforço para a fundação do Partido dos Trabalhadores. A linha editorial do jornal foi mudada. E esse foi seu ditado de morte, porque o jornal, quando se partidariza, quando assume o discurso de uma corrente política ideológica, ele morre. Desde aquele momento, anterior mesmo à fundação do PT, eu me mostrei contrário à existência desse partido. Em maio de 1979, ocorreu a fatídica greve dos jornalistas em São Paulo. Eu trabalhava na redação do jornal O Estado de São Paulo, na Marginal Tietê. Compareci a todas as 5 assembleias realizadas até a decretação da greve. As 2 primeiras no pequeno auditório do Sindicato dos Jornalistas, localizado na rua Rego Freitas. As 2 seguintes dentro da Igreja Nossa Senhora da Consolação, na Praça Franklin Roosevelt. E a última no Tuca, Teatro da PUC, no bairro das Perdizes. Recordo bem dessa noite. Lembro do momento em que chegou à Assembleia a figura sinistra do Lula, com seu medonho boné de couro, cabelos e barba desgrenhados, olhos vermelhos projetados e um inconfundível cheiro de cachaça. Ele gritava, xingava os jornalistas de burgueses e outros adjetivos menos agradáveis. Greve decretada, graças à maciça presença de estudantes da USP, a Assembleia foi se esvaziando. No hall ainda cheio de jornalistas, meu colega Fausto Silva se aproximou de mim e falou ao meu ouvido: "Ô, Vitão, vai ter um helicóptero amanhã no Anhembi para levar o pessoal para trabalhar. Vai pousar no teto do prédio do Estadão." Eu disse a ele que era contra a greve. Tinha me manifestado contra a greve em todas as 5 assembleias, mas, decretada a greve, eu não seria fura-greve.
Ali naquela greve estava em jogo a disputa pela hegemonia entre os jornalistas do Partido Comunista Brasileiro, que sempre havia dominado as redações do Brasil inteiro, e o novo PT. Venceu o PT. E desde lá ele domina em todas as redações. Um desses petistas notórios entre os jornalistas é Ricardo Cotcho, meu ex-colega no Estadão e ex-porta-voz de Lula. Essa sumidade chegou a dizer em certo momento do primeiro governo de Lula, tal os píncaros que o delator de companheiros havia chegado, não entender como ainda existia jornalista de oposição a Lula e ao PT. Pois é, não foi fácil enfrentar esta gente, desmistificar as farsas que haviam montado. A principal delas de que eram honestos. Sempre foram, desde antes do primeiro momento da existência do partido, essencialmente criminosos e corruptos. E por meio da corrupção, cooptaram e corromperam todo o universo político-partidário brasileiro. Até mesmo quem dizia liderar a oposição, como o PSDB, fazia parte desse joguinho e dessa corriola. Houve mesmo um momento no Brasil em que quase tudo e todos estavam submissos ao petismo e ao lulismo, completamente iludidos. O poder judiciário parecia uma corte partidária. Os ministérios públicos agiam como departamentos do PT. Foi preciso muita crítica para desmascarar esta gigantesca farsa. Pagou-se um preço alto por isso, em condenações injustas, marginalizações, fechamento de portas, perseguições, demonizações. Mas sobrevivemos para alcançarmos este dia. E este dia significa a nossa redenção pessoal. A redenção de todo o Brasil e dos brasileiros. Saímos do domínio da escuridão, da falsidade, da destruição, da degradação, da degeneração em todos os campos para entrarmos em uma nova era virtuosa que há de conduzir o Brasil e os brasileiros para a prosperidade material e ética. Valeu a pena, mas é somente agora que começa a luta de verdade. É isso que, aproveitando, eu desejo a todos os ouvintes de Vidiversos. A vida só é bem vivida quando lutada, porque só há vida onde há sentido de dever. Faça algo porque isso se impõe às nossas consciências. Viva o Brasil! Um grande governo para Jair Bolsonaro. Um grande 2019 para todos nós, os brasileiros de boa vontade.